Olá para quem está chegando, tudo bem? Refísio, Lilian, tudo jóia? Vamos lá, já pedi aqui para o Rodrigo entrar. Olá, Salve, Rodrigo, salve. Estão me ouvindo bem? tudo bem? Tudo me ouve bem? Tô te ouvindo. Ótimo, ótimo. Tá me ouvindo bem aí também? Também, perfeito. Legal. A sua imagem, por enquanto, está um pouquinho quadriculada, mas eu acho que logo, de repente, a internet dá uma normalizada aí, daí a imagem fica bacana. Eu acho que é mais a questão de estabilizar a internet mesmo. Melhorou? Não, ainda tá. Mas eu acho que é questão de transmissão. Quem sabe, a minha para você tá normal, a minha imagem? Tá sim, normal. É. Pode ser que seja a minha internet aqui também, que às vezes dá uma fraquejada. E aí, Ah, tudo mas bem? a gente tá aí em tempos em que. Deixa eu só dar licença. Tá. Pronto. Tava dando uma limpada para ver se ajuda. Não. É, a gente está em tempos aí que o mundo está usando da rede como ela jamais foi usada aí nos últimos 5 meses. E Verdade. realmente colocando à prova a rede global, né? Aham. E em alguns momentos gera picos, né? Com certeza. E ainda mais agora, uma sexta-feira. Ah, agora melhorou, agora ficou bacana a imagem. Não sei se é o que você mexeu ou se é o que realmente estabilizou. Mas realmente é isso, né? Uma Boa, boa. sexta-feira, 5 horas da tarde, o pessoal chegando em casa, usando mais ainda a internet. Chegando em casa ou já estando em casa, né? E usando ainda mais a É. internet, então com certeza dá esses picos. Não, Rodrigo, ainda mais um dia, uma tarde como hoje aí, dos poderes batendo cabeça, aham. tá complicado. Sabe se Ah, é feriado, se não é feriado na segunda-feira, né? Aqui no estado de São Paulo. Agora foi decidido, parece que vai ser, pelo menos aqui em Itu e foi, Salto, foi. parece que definiram que vai ser, né? É estadual agora. É estadual. Então, maravilha. Ó, vendo aí vários amigos comuns aí entrando. Ainda bem que a gente combinou dos amigos entrarem, porque senão, né? É bom, por isso que é bom sempre ter amigos, né? Ó, e falando em amizade, obrigado de ter aceito esse convite. Eu já vou Não, aproveitando, eu vou fazer uma breve apresentação minha, depois eu deixo espaço também para você se apresentar e dizer o tá bom. porquê que a gente está batendo papo hoje, tá? Então, para quem segue o Rodrigo, não me conhece ainda, eu sou o Carlos Eduardo Salles, sou ergonomista. Trabalho com consultoria em ergonomia, tenho uma empresa para gestão, principalmente para gestão de ergonomia, né, implantando, é, enfim, sistemas de gestão integrada em ergonomia nas empresas, com a finalidade de promover uma produtividade consciente, né, onde tanto o empresário vai conseguir a sua produtividade esperada, quanto o funcionário vai manter a sua saúde em dia. Tá? E aí, por que vamos bater o papo hoje? Né? Eu acho que o que mais está falando aí, uma das coisas que mais estão falando, fora o Covid, claro, né? É o trabalho home office. Né? Então, uma questão que já vinha acontecendo em algumas situações, só que agora com a questão do isolamento, muita gente foi para o trabalho home office. Na questão diretamente da ergonomia, eu acho que quem está aqui, a maioria é ergonomista, então já tem bastante conhecimento de quais são as questões que envolvem a ergonomia no trabalho home office, mas é bem importante a gente lembrar que não tem principalmente essa relação trabalhista, né? A questão da legislação que vai reger também essa relação de trabalho para quem está indo em home office. E daí eu acho que nisso talvez os ergonomistas ainda não estejam totalmente inteirados.
E aí, pensando nisso, que eu lembrei do meu amigo Rodrigo aí para falar um pouco para nós sobre esse assunto hoje, tá? Então, Rodrigo, peço para que você se apresente e daí depois a gente já começa o bate-papo aí. Bom, legal. Bom, Carlão, primeiro, obrigado aí novamente pela, primeiro, confiança, né? E segundo, pela honra de estar aqui contigo nesse canal, né? Focado em ergonomia, ou seja, uma preocupação que é de todos nós, né? Que tem um foco, que tem uma preocupação em boa eu te ouço, tá, Carlos? Enfim, é falar de bem-estar e eu acho que a maioria que está aqui sabe muito bem disso, né? Eu conheço aí o Carlos, eu vou até brincar, da época que nós dois tínhamos franja, né? Aí no cabelo, né? A gente tem aí certamente mais de 10 anos aí que a gente se conhece bastante já, né? Já executamos vários trabalhos juntos, então é mais que uma relação de amizade, é uma relação de trabalho também, onde eu contei, além de presenciar a sua atividade no dia a dia dentro das empresas, mas também com a sua atuação em pelo menos alguns processos judiciais vinculados à área trabalhista, em que a tua atuação como assistente técnico aí foi fundamental e te parabenizo aí pela seriedade do seu trabalho de tantos anos. Por isso que a minha responsabilidade aqui aumenta mais ainda, né? Que não estamos lidando aí com quem brinca em serviço, não, muito pelo contrário, de quem faz a coisa certa, né? Uhum. Legal, E obrigado. obrigado mesmo pela gentileza do convite. Bom, você fez uma provocação enorme aí de cara, de que qual é a preocupação da ergonomia aí versus o home office. Eu acho que vale aí um histórico até, porque você acompanhou de perto, né, vários estudos que eu fiz junto com entidades. Eu cuidei de relações sindicais. Acho que deu uma travadinha, vou só recuperar. Tra- Então, existe sobre Travou. uma ótica. Desculpa, Rodrigo, Tá me travou para ouvindo? mim, pelo menos a hora. Agora eu estou ouvindo. Tá. A internet hoje está difícil. Mas, É. enfim, existe uma diferença sutil e um pouco mais doutrinária entre teletrabalho e home office, né? O teletrabalho clássico, que é aquilo que vinha na CLT desde lá de trás, é aquele trabalhador que era contratado para trabalhar a partir da sua residência, por telefone, por isso até o nome de teletrabalho, né? Muito comum em serviços de atendimento ao consumidor, áreas de suporte, em que a pessoa trabalhava à distância e tinha que estar disponível para o empregador e para os clientes do empregador em determinado horário fixo. Então é como se ela fosse no ambiente de trabalho, bater cartão, né, como dizia antigamente, e trabalhava ali pontualmente. Isso foi deslocado para dentro da residência, né? Então, isso é o próprio teletrabalho. Só que hoje se confunde o termo e não faz mais tanta importância essa distinção de chamar isso também de home office, que é um nome mais vinculado aí à atualidade. Alô?
Rodrigo, tinha travado de novo. Você está... Rodrigo, eu não sei se você está me escutando ou não. Eu vou tentar só mudar de para ver se a minha internet aqui melhora. Alô? Ô, Rodrigo, eu mudei de lugar aqui. Vamos ver se aqui a minha internet para de travar. Eu não sei se é aí ou se é aqui também, tá? Enfim. É, tá. Vamos Mas lá, eu fazer mudei de um lugar breve aqui. histórico, né? Oi? Tá, eu mudei de lugar, vamos ver se agora para de travar. Boa. Então, fazendo um breve histórico, então, o teletrabalho é aquele que você era contratado diretamente para trabalhar remoto, muito comum em serviços de atendimento, suporte, por aí vai. E começou um debate muito grande com o avanço das tecnologias e a viabilidade de se realizar uma série de trabalhos de forma remota, que passou a ser chamado home office. A diferença básica do home office clássico para o que a gente está hoje é que o home office clássico ele é uma opção, né? E ele era vendido entre aspas, né, pelas empresas como uma vantagem, como um benefício, né? Então apresentava-se até na divulgação da vaga isso, olha, um benefício de participar alguns dias da semana por home office. Hoje não, a gente está obrigado a isso, a maioria pelo menos, por questões do distanciamento aí social, e óbvio que isso traz uma série de consequências psicológicas, né? Ninguém gosta de fazer algo porque está obrigado a, né? Então, só para dar essa distinção, que eu acho que é irrelevante, e essa distinção também ela faz todo sentido com a reforma trabalhista mais pesada, que foi feita em 2017, que mexeu em mais 100 artigos da CLT, e para o momento atual. Então, a gente tem basicamente três grandes etapas, tá? E qualquer coisa a gente vai interagindo aí, tá, Carlos? Fica à vontade. Legal. Aham. Né? A Pessoal também primeira que etapa está na live, quiser fazer alguma também. pergunta, coloquem aí, eu vou ler e na hora oportuna eu repasso para o Rodrigo. Legal, eu até gosto, quem me conhece já sabe que eu gosto dessa interação aí, esse debate aí cruzado, né? Legal. Ah, então, no início, lá atrás, lá atrás e antes da reforma trabalhista de 2017, eu tinha uma série de requisitos para entrar com o home office. Era complicado, não era uma coisa simples. Era muito comum tanto o RH quanto o jurídico serem muito pressionados por outras áreas da empresa que queriam implementar, né? E que eram as grandes preocupações? Primeiro que a gente dependia de um aval barra autorização sindical para fazer isso. Então, já tinha que ter uma negociação sindical para implementar, o que já criava algum entrave, principalmente dependendo do jeito que é a relação da empresa com os sindicatos, né? Uhum. Uma segunda preocupação era, por mais que eu colocasse alguma previsão contratual, e daí a gente começa a entrar em algumas temáticas que certamente vão aparecer, de, olha, é, você se vira com o custo do internet, de uma mesa propícia, do teu equipamento, problema seu. Por mais que eu trouxesse isso para dentro do contrato de trabalho, né, antes de 2017, era certo praticamente certo que isso ia ser anulado na Justiça do Trabalho, né? Se tivesse num acordo coletivo vinculado ao sindicato, ok. E talvez ainda um pouco questionável, né? Não poderia ter Diga. uma relação de acordo individual
um funcionário com a empresa. Provavelmente isso o sindicato não ia permitir, a não ser que fosse um acordo coletivo. Isso. Então, o sindicato ia questionar, certamente o Ministério Público do Trabalho, ou seja, eu ia trazer fiscalização para dentro da empresa, risco de multas e tal, e na justiça isso ia ser certamente questionado, com uma grande tendência a ser derrubado. Como nós estamos aqui no interior de São Paulo, que é o chamado TRT-15, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ele é conhecido pelo país todo como sendo um tribunal com viés mais protetivo ao funcionário. Então, aqui nessa região, com maior ênfase ainda, a probabilidade de queda desse contrato, né, individual. Tá? Isso antes da reforma. Quando vem a reforma e começa a se falar muito sobre o acordado sobre o legislado, né? Quem nunca ouviu falar isso? Foi capa de tudo quanto é jornal, virou conversa de bar até, né? Acordado sobre o legislado. E, querendo ou não, é uma coisa que já existia um pouco antes, só que com uma ênfase muito menor. E isso muda quase todos os artigos do teletrabalho. Né? Então, a lei continua chamando home office de teletrabalho, o que é um pouco ultrapassado, né? O nome em si, mas mesmo assim, ele abarca a situação do home office. Então, ele começa a dar validade a esses acordos, incluindo, por exemplo, duas cláusulas que são muito importantes para a relação do home office, de que todo o reembolso de despesas do funcionário tem que estar no acordo contratual, tá? Então, passa a dar mais validade para esse acordo e dar segurança jurídica. No fim do dia, é trazer segurança jurídica para a empresa, né? O quesito falta de segurança jurídica é o que faz o Brasil estar como o último do ranking do Banco Mundial entre países a se investir. É um dos quesitos, falta de segurança jurídica. Que é isso que a gente está debatendo aqui hoje, querendo ou não. E daí, Rodrigo, Tá? vou fazer uma pergunta até em relação a essa mudança aí, né, em 2017. A partir do momento que começa a valer, pelo menos, né, fala sobre o que vai ser acordado teria que ter em um contrato. Quer dizer, na reforma trabalhista, ele não coloca imposições em relação a essa relação de trabalho das condições. Essas condições teriam que ser feitas em comum acordo do empregador e do empregado através de um contrato. É isso aí, é isso aí. Normalmente até no momento da contratação, né? Pensando num colaborador novo, né? Então já coloca quais são as condições. Mais ou menos quando eu contrato, por exemplo, e eu sei que isso é um tema espinhoso e que gera muita indignação. Fala, poxa, mas eu vou arcar com a minha internet, eu vou arcar com isso. Eu diria que é mais ou menos quando a empresa contrata alguém do comercial e fala, olha, mas eu preciso de alguém que tenha carro, né? Então eu vou falar, É olha, uma eu quero alguém necessidade para do fazer trabalho, né? isso. E põe lá, eu vou reembolsar tantos centavos por km, né? Se é que tem essa política. Quando tem, Tá. né? Então, é um pré-requisito, né? Então, tal como as empresas contratam o advogado, raríssimas pagam a OAB do advogado. Por quê? É uma licença que o advogado tem, que ele tem que pagar e é cara, É um mas é pré-requisito. pré-requisito. É pré-requisito, né? E por aí vai. Tem vários outros exemplos. Óbvio que você tem algumas dúvidas. Por exemplo, se eu vou contratar alguém para o atendimento ali de saque, e isso não é nenhum preconceito, pelo amor de Deus, mas normalmente tem uma faixa salarial menor, é um cargo normalmente, pensando no atendente lá da ponta, eu não estou pensando no gerente, no coordenador, não, estou pensando naquele atendente, normalmente é um emprego de entrada, né? Normalmente, não sempre, mas em alguns casos e tal. Ou seja, se eu onerar mais ainda uma função que já tem uma remuneração baixa, eu não vou atrair ninguém.
Uhum. Então, é comum que tenha um pacote do tipo, olha, eu vou te reembolsar, vou chutar aqui, tá? Vou te reembolsar R$ 100 por mês, que vai ver discriminado no teu holerite, tá? Uhum. Sobre reembolso de despesa de luz e internet e outras despesas que você tenha, tá? Tá. Então, isso é uma situação. Então, se eu pré-contratei, tendo como pré-requisito que você tenha um computador, uma estação de trabalho, né? Pensando na máquina e não no Uhum. móvel, né? No mobiliário. Uhum. Né? E isso é pré-requisito, então você já tinha que ter. Né? Se você Tá. faltou com a verdade, vai ter que se virar para ter um. Né? Uhum. É Tá. igual quando um vendedor entra no comercial, você tem carro? Tenho. E não tem. Vai ter que se Aí virar. depois faz financiamento para conseguir o carro. Aluga, sei lá. Né? Agora, uma situação bem diferente, que daí envolve o que a gente está vivendo hoje, e teve mais alguma mudança legislativa para esse momento, né? Então, em 2017, eu flexibilizo, falo que posso colocar em contrato individual, posso colocar também em convenção coletiva, ou seja, acordo com sindicatos também, e o contrato passa a ter força, tá? Só que Uhum. isso tem que ser avisado com mais antecedência, uma série de requisitos. Tá. E agora, com a pandemia, o que foi flexibilizado muito através da medida provisória a 927, né, Uhum. que são duas grandes medidas provisórias vinculadas à área trabalhista. Tem outras coisas, mas as duas de maior relevo são a 927 e a 936. Tá? Uhum. O 927 é a que mais mexe no teletrabalho. Então ela fala, olha, a partir de agora, então, você pode mudar aquele que era funcionário fixo por home office. Basta avisar com 48 horas de antecedência. A gente sabe que a maioria das empresas não fez de 48 horas, fez do dia para a noite. Mas não é isso que vai Uhum. mudar, né? A interpretação. Tá. Isso daí é uma necessidade do dia para a noite, de todos. Uhum. Agora, se eu, vamos supor que eu sou lá funcionário da empresa e eu não tenho um equipamento para trabalhar de casa, o que, que a lei também ali que garantiu? A própria medida provisória. Nessa situação, o empregador não pode te obrigar a trabalhar, ou seja, te obrigar a comprar um computador ou um celular, tal como a gente está falando aqui agora, que seja adequado para isso. Então, ele não pode te impor isso, se você não tem. Tá. Então, Tá? quer ver? Deixa eu só formular aqui para mim, para eu entendendo também. Então, antes, numa questão, você iria colocar num contrato, lá na admissão, quais eram os pré-requisitos que ele ia precisar para prestar serviço. Tá? Agora, isso ia ter um determinado tempo para fazer isso. Agora, com essa medida provisória, uma que caiu esse tempo, né, para 48 horas, para você avisar que a pessoa vai ter home office. Isso. Então, o contrato que era feito, não sei se dá tempo de ser feito em 48 horas, Isso que para mudou falar, também. Uhum. para ver o que vai reger, né, essa relação de agora home office. E como ele não foi contratado para a função de home office, se ele não tiver o equipamento para fazer esse trabalho, a empresa não pode obrigá-lo e nem pode descontar. Vamos falar assim, então já que você não consegue trabalhar, então eu estou descontando esses seus dias, alguma coisa assim. A empresa que E, teria que arcar em ou oferecer esse equipamento para ele trabalhar ou deixar ele em casa sem trabalhar, mas pagando. Seria sim, isso? sim. É basicamente isso. Tem um detalhe ou outro, só, por exemplo. E vamos pensar, não é uma coisa muito fora da casinha isso não, né? Porque, por exemplo, dependendo de onde você estiver, você não tem uma internet de qualidade, né? Quando eu Sim. tinha escritório em São Paulo, meu escritório ficava a um quarteirão da Avenida Doutor Arnaldo, que é uma das principais avenidas de São Paulo, né? No meu quarteirão, eu não tinha fibra ótica. Só naquele quarteirão. Parava um quarteirão antes e continuava um quarteirão depois. Todos os escritórios daquele quarteirão sofriam com isso. É um Aham. exemplo. Né? Quando a gente vem aqui para o interior como nós estamos, dependendo de onde você morar, você vai trabalhar com uma internet por rádio, Uhum. né? E por aí vai, que é de péssima qualidade. Então isso aí tem que ser avaliado caso a caso. E o empregador não pode exigir que você
Por exemplo, se eu tenho uma internet que é o que cabe no meu bolso, e para trabalhar precisa ser a mais, ele não pode exigir. E daí o que prevê a medida provisória 927, ela prevê isso, que o empregador não pode exigir, tá? E mais do que isso, se for uma situação dessa em que o funcionário não detém o equipamento, ele fica ele fica na figura de à disposição da empresa. Então ele não tem Tá, o contrato nem suspenso, não pode ter suspensão de pagamentos, porque ele está lá à disposição. A empresa que se vire. tá. Porque a Aham, recomendação é que a empresa conceda um equipamento incomodato para o funcionário, que ela conceda os meios de trabalho. Porque tá. daí a situação é a mesma que eu estou no escritório e o escritório não me dá um computador, como é que eu vou trabalhar? Legal. Deixa eu até, já aproveitando aqui, fazer uma pergunta que foi do Luiz, que fez aqui para gente. Ele falou o seguinte: se a empresa é obrigada a fornecer o posto de trabalho, né? Eu entendo de duas questões essa pergunta do Luiz. Uma é o equipamento necessário para executar, que é o que a gente acabou de falar aqui, tá? E uma outra questão seria uma cadeira que é mais voltado um pouco para a questão ergonômica, se é uma cadeira adequada, se é uma mesa adequada, se é, sei lá, se ela tem que cuidar neste momento do ambiente físico de trabalho do funcionário. Uhum. Até para o funcionário não trabalhar no sofá todo torto e tal, daí vem Ler, Dort e tudo mais que vocês lidam todo dia, né, quase. Exatamente. Né? Daí eu acho que aí nesse momento vale a pena voltar àquela distinção inicial quando a gente pensa, a pessoa é contratada para trabalhar full time direto da sua casa, que era aquele conceito antigo de teletrabalho, por isso que eu comecei com esse histórico, tá? Uhum. Depois eu só preciso lembrar de voltar ao assunto do contrato de trabalho, só anotar aqui. Tá. Enfim, então quando você fornece isso, ou a empresa exige que você tenha, e daí no contrato já vai ter os pré-requisitos. Olha, você tem que ter uma mesa que seja numa altura X, uma cadeira com determinadas condições, com apoio de braço, e tudo aquilo que a gente conhece aí do dia a dia do debate com apoio de punho para o teclado, para o mouse, e aquelas questões que facilitam apoio para o notebook e tal. Né? Uhum. Ou ela põe isso como uma exigência para a vaga, ou ela Tá. até fornece isso. Que ela pode doar ou ela pode colocar isso em comodato, tá? Uhum. Mas é uma liberdade que a lei deixou, principalmente a partir de 2017, para que isso conste do contrato, tá? Legal. Então pensa Uhum. naqueles atrativos em que a vaga oferece quando a pessoa está procurando emprego, né? Uhum. Olha, eu tenho duas oportunidades, supondo que eu tenha duas. Uma que vai me dar todo o equipamento e a outra que manda eu comprar todo o equipamento. Uhum. Ah, legal. A princípio a que vai me dar é mais interessante, mas a outra me paga melhor. Então, é uma questão de fazer conta. Eu acho que a gente também tem que. A gente sempre joga um pouco a bola para o lado da empresa. Né? Eu gosto de colocar a bola no centro, nem do lado Uhum. do empregado e nem da empresa. Eu acho que tem que ter responsabilidade e colaboração dos dois lados. Né? Uhum. Então, aquele funcionário que fala, então basta eu dizer que eu não tenho o equipamento. Amigo, não é assim. Até porque você vai estar faltando com a verdade. E se Uhum. a empresa descobrir isso, não vai dar justa causa. Mas, quer dizer, depende da situação, pode, se for mais grave, até pode. Mas, certamente, você não vai ser bem quisto ali dentro da empresa. Né? Então, isso é uma outra situação. Agora, também tem aquele perfil de empresa que fornece isso até com viés de propósito da empresa, de preocupação com o bem-estar do seu funcionário. Mas quando é real, né? Tem umas que Uhum. fazem, você já me viu debatendo isso, né? Tem umas que fazem isso de forma fake, né? Só para aparecer nas redes sociais, mas no dia seguinte ela toma uma outra medida que é contrária. Então, aquilo que foi bonitinho para a rede social, na verdade, vira um problema de imagem para a empresa. Então, Uhum. se a gente pegar, eu não vou citar nomes, que acho que não cabe aqui ficar fazendo propaganda, Sim. mas
Tem uma grande empresa de cosméticos que era nacional, agora ela é mais do que internacional, até porque eu comprou a sua concorrente, deixei todas as dicas, né? Suas cadeiras são laranja, né? E ela forneceu tudo. Então, os funcionários, a gente começou a ver uma série, não sei, acho que você acompanhou isso, de manifestações em redes sociais de funcionários dessa empresa que foram literalmente surpreendidos com Uhum. um telefonema um dia antes falando, olha, amanhã a gente vai entregar na sua casa uma cadeira adequada, provavelmente era a cadeira do funcionário lá. Eles se preocuparam com toda a logística. Um apoio de notebook, eu estou fazendo assim porque o meu notebook está aqui do lado. Um apoio de notebook, apoio de suporte para punhos e tudo mais. Se você precisar de mais alguma coisa, entre em contato conosco e vamos combinar. Legal. Uhum. Então, foi uma iniciativa da empresa, espontaneamente, e por uma coisa transitória, né? Mas ela arcou por quê? Porque ela tem propósito. Eu até vou emendar mais duas perguntas aqui que colocaram, que eu acho que Vamos uma embora, faz pode parte da debater. outra, tá? Tá. Então, vamos falar assim, tinha um contrato lá, se o funcionário já foi contratado e está numa, foi até uma palavra que você usou em outra live, nós estamos num estado, numa situação excepcional, tá? Então Isso. não existe um contrato porque o funcionário ele não foi contratado para o trabalho home office, então não tem nenhum contrato que está, né, está no está caramba, me fugiu a palavra Na jurídica, né? previsão Mas não tem inicial nenhum dele ali, né? isso, não tem nenhum contrato regendo isso, tá? Tá. Nessa situação atual, excepcional, o, a empresa vai ter que fornecer ou ainda não por ser um momento excepcional? E se a empresa, daí uma outra questão aqui, né? Se a empresa manter o trabalho home office. Então tem algumas empresas que falam, pô, tá tendo bom resultado, as pessoas Tá estão ficando em funcionando, vamos casa, tá continuar, né? bacana, eu vou continuar. Aí o que, que vai mudar? A empresa ela, aí tem que mudar o tipo de contrato, o tipo de contrato trabalhista, ela vai ter que fazer um novo contrato e esse contrato vai vir num acordo pessoal, num acordo coletivo. Isso não só do ambiente de trabalho, mas de todos os benefícios, vamos falar assim, que aquele funcionário tem no trabalho e possa não ter mais no trabalho home office, como de repente refeição ou transporte. Tá. Vamos lá. Primeiro, a regularização desse contrato de trabalho, ele pode ser feito de forma eletrônica também. Então, o que veio estabelecer lá a medida provisória 927? Empresa pode mudar, por imposição sua, inclusive, para home office, até para que eu consiga, eu, Estado, né, consiga garantir aí o distanciamento social, e depois você corrige o contrato. Então, foi claramente colocado, olha, depois se adequa o contrato. E vale lembrar que o contrato de trabalho, por essência, é a carteira de trabalho. Eu posso fazer um contrato adicional. Aliás, é altamente recomendado, né, que eu faça um contrato adicional, com esclarecimento, onde vai estar discriminado essa cláusula, por exemplo, de reembolso. Mas o simples fato de mudar de posto de trabalho fixo para home office, hoje, com e-social e carteira de trabalho eletrônica, eu mudo lá no site do Ministério do Trabalho e está resolvido. E pronto. Tá? Então é muito simples fazer isso. Uhum. De novo, a cláusula em si, fixando que vai ser reembolsado ou não, aí é livre negociação entre as partes. O que acaba acontecendo é uma imposição, né? Só que a gente vive hoje num momento, o século, acho que 21 nos trouxe isso também, e me parece também que esse momento de pandemia fez com que muita gente também criasse algumas consciências, entre elas o próprio bem-estar, né? E se eu quero manter um funcionário, eu vou trabalhar para que trabalhar no sentido de manter algum agrado ao funcionário, né? Então, Uhum. vai da política de cada empresa e da sua gestão, né? Então, isso também remete ao assunto despesas, né? Então, despesas como, eu estou gastando mais de internet, eu estou gastando mais de luz, eu estou gastando mais de alguma outra coisa, sei lá, né? Então, vamos pensar.
Ok, mas se você ia de carro para o ambiente de trabalho, você não está gastando com combustível, não está gastando com estacionamento. Eu, por exemplo, fazia bate-volta em São Paulo quase todo dia, né? Ou quem está chateado comigo é o sem parar, né? Então, eu deixei de gastar com isso, ampliei um pouco o meu plano de internet e ok. Então, na verdade, assim, eu aumentei um pouco o meu gasto de internet, mas na verdade eu reduzi muito o meu gasto, pegando meu exemplo aqui, né, de combustível, Uhum. né, e sai muito mais em conta, tá? Benefícios que a empresa já dava, como por exemplo, vale alimentação é questionável. Agora, o vale refeição, o transporte, plano de saúde, isso tudo tem que ser mantido, tá? Continuar honrando isso tudo. Agora, Uhum. vale transporte, se eu não tenho mais o transporte, por Não que vai. pagar? Tanto é que eu Uhum. tinha direito, como empresa, tinha o direito de, se você não usou todo o vale transporte em um mês, compensar no mês seguinte. Eu já tinha esse direito. Então não Aham. muda nada, né? Por mais que a gente esteja numa Exi- situação excepcional. tá. Existem direitos inegociáveis que a lei, vamos falar assim, né? Nessa questão que a gente está conversando, tá? De benefícios e tudo mais. Que a lei não permite você tirar, sendo que o contrato era um e agora está mudando. Ou a grande maioria desses benefícios, elas podem ser negociadas num novo contrato. E daí tem até uma pergunta, né? Também se o empregado tem que dar anuência a estas mudanças, né? Ficou clara a minha Normalmente, pergunta ou talvez não? entendi. Normalmente essa anuência não tem opção, né? Vamos combinar, né? Se Não quer tem dessa muita opção. maneira, se quer dessa maneira, pega. Não quer. Né? Temos que ser franco também. Ok. E aí entra a parte do abuso do poder econômico, que faz Uhum. parte do jogo do capitalismo, né? Eu não gosto daquela. Tem uma expressão, de novo, eu não sou. Acabei nem falando isso, né? Eu não sou um advogado trabalhista propriamente dito. Né? Eu me meto bastante, fui gerente jurídico, e com isso tenho bastante expertise na área, ou um razoável, expertise na área. Mas, enfim, existem direitos em que você não vai mexer. Por exemplo, se você não mexeu em carga horária, tá? Você não vai ter redução salarial. Então, não pode mexer em salário, desde que não tenha redução de carga horária. Ah, mas eu Uhum. estou trabalhando mais. Daí vai depender de dois fatores, tá? Esse trabalhando mais. A própria CLT, desde 2017, ela passou a caracterizar o teletrabalho e o home office como uma das características ou modalidades em que eu não preciso ter controle de jornada, tá? Tal como um vendedor, que boa parte deles não tem controle de jornada, o objetivo é me entregue o que foi pedido, o job lá que foi pedido, no prazo. Se você vai preferir trabalhar de madrugada, se você vai preferir trabalhar de dia, me entregando o job, ok, tá? Uhum. Então, isso é uma situação. Agora, também é possível que eu controle a jornada pelo log de acesso, login de entrada no sistema, de saída do sistema e tal. No momento que eu controlo a jornada, mesmo à distância, se houver o sobretrabalho, né, o trabalho além do horário, tem que ser pago. Né? Quando eu Tá. não controlo, não, porque eu estou quase que remunerando por job, embora seja um pagamento mensal, entendeu? Uhum. Até para não deixar fugir, entendi isso daí, bacana. Só para não deixar fugir a pergunta aqui do Maicon, que agora já foi aqui para cima, deixa eu só ver aqui. Onde estava a pergunta dele? Bom, saiu a pergunta dele aqui, mas eu lembro mais ou menos aí o que ele tinha perguntado, tá? Eu vou tentar traduzir isso daí. A empresa ela vai ter responsabilidade com o ambiente de trabalho do funcionário. Então, assim, mesmo que não, vamos falar que não foi acertado no contrato, tá? No contrato não fala nada sobre
que ali tem que ter uma cadeira tal, que ali tem que ter uma mesa tal, ou que a empresa vai fornecer, isso daí não foi acordado. E, de repente, o funcionário, no decorrer do tempo, não digo agora numa questão excepcional, mas no decorrer do tempo, tá? O funcionário tem uma doença, uma LER, uma DORT aí, a empresa ela vai ser responsabilizada por não ter auditado o ambiente de trabalho que aquele funcionário estava exposto, tá? E daí eu acho que cabe o que o Michael falou. Como que fica a análise ergonômica do trabalho, como que fica a análise das condições ambientais do trabalho num trabalho home office? E para complicar ainda mais sua resposta, Rodrigo, eu vou jogar uma outra Ainda bem que a situação gente é amigo, né? ainda bem. Assim a gente tem essa liberdade. Mas o Michael, nem lembro, não sei se o Michael ainda está aí ou não. Mas olha só que interessante, que foi uma discussão que eu tive com o Rodrigo outro dia, uma discussão não, um bate-papo. Ele falou assim, e as pessoas que podem trabalhar em home office, mas não tem que ficar em casa? Né? Ela pode fazer um trabalho home office em qualquer lugar. Então, por exemplo, ela está na praia fazendo home office, sentada ali na cadeirinha dela e fazendo o trabalho que ela tem que fazer. Assim, a empresa vai conseguir ter ou vai ser responsabilizada numa situação dessa? Então, assim, será que consegue responder assim, quais são as situações que a empresa vai ser responsabilizada num local de trabalho inadequado que o funcionário vai permanecer num home office? Se eu te joguei para os tubarões, me desculpa. Não, jogou e está desculpado, mas vamos lá, a pergunta é espinhosa, melhor dizendo. Eu diria que assim, quando eu comecei lá atrás a pesquisar bastante sobre home office, e foi antes da reforma trabalhista, nossas duas principais preocupações, eu digo nossas porque era do jurídico e do RH, tá? Sempre foram duas. A questão de jornada, que a probabilidade de ter depois reclamações com pedido de horas extras era gigante, já que não tinha previsão disso ser caracterizado como trabalho externo e, portanto, sem controle de jornada, que é aquilo que eu explicava, tá? Antes. Isso foi resolvido com a reforma, já que permite que eu não tenha controle de jornada e, portanto, eu não vou ter, eu reduzo muito, eu mitigo muito a probabilidade de ter uma reclamação trabalhista ou uma reclamação do funcionário, mesmo que para o chefe, sei lá, né, de criar um mal-estar dentro da empresa, deixando clara a regra do jogo. Tá? Então, isso era um ponto. O outro ponto é exatamente esse, daí você pegou na veia, que é a questão das doenças ocupacionais, aí, principalmente LER-DORT. Né? Eu tenho algumas opiniões formadas sobre isso e algumas convicções da prática. Então, por exemplo, só para a gente também pensar um pouco juntos. Né? Quando a gente é uma empresa descolada, né, uma empresa bacana, o que as empresas bacanas estão fazendo? Enchendo seus ambientes de trabalho de sofás, de puffs, daquele de espuma molinho ou daquele mais durinho, ou de bola de pilates, que tem gente que gosta de trabalhar na bola de pilates, que é legal, sobre a ótica de ergonometria, por aí vai, né? Sobre uma série de outras coisas. E daí eu pergunto, o cara que trabalha todo torto no sofá, dentro do ambiente de trabalho, qual a diferença para o que está fazendo isso em casa? Então, se a empresa tem isso registrado, esse histórico, falar, olha, ele tinha estação dele de trabalho lá, foi orientado a ir lá, tinha ginástica laboral 3 vezes por semana, tinha isso, tinha aquilo, e preferiu ficar ali todo torto, o que eu vou fazer? Eu não posso ir lá e dar uma chibatada nele. Né? Esse tempo já passou, graças a Deus. Né? Então, isso é uma coisa também para a gente pensar um pouco, né? E tirar um pouco o peso só das costas da empresa. Mas é fato também que isso é uma grande preocupação, sempre foi uma preocupação minha, pelo menos, sobre essa ótica também, tá? Das doenças ocupacionais, e por isso que a gente muitas vezes acaba segurando um pouco a bola, principalmente quando a gente trabalha com pessoas que digitam demais, que ficam muito tempo em computadores, em notebooks e tal. Vai eliminar 100% o risco? Não, não vai. Mas aí é que entra a importância das cláusulas, né? Do contrato, cláusulas do contrato.
Então, se eu estabeleço lá quais são as regras, ou seja, qual é o tipo de mesa que a pessoa tem que ter, não importa se é uma mesa de trabalho, ou se é a mesa da sala, ou é a mesa da cozinha, mas é uma mesa numa altura X, que tem que ter Uhum. um suporte para punho, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, e que ele se responsabiliza por isso, eu reduzo drasticamente o risco para a empresa, Uhum. tá? Tá. Existem algumas situações, principalmente quando envolve o teletrabalho clássico, em que é estabelecido, inclusive no contrato, dia e horário de fiscalização, em que a empresa Uhum. passará lá na casa da pessoa, na residência, para verificar, na residência, ou tem gente que trabalha em coworking, né? Que, ou seja, Uhum. vai fixar um local em que vai ser auditado ou fiscalizado, tá? Tá. O risco dessa cláusula, né, tem alguns questionamentos sobre ela. Invasão de privacidade. Você tem processos assim falando, não, você não vai entrar na minha casa. Uhum. Isso é uma invasão de privacidade. Né? Tá. É, o outro grande risco que tem aí, esse já foi um pouco reduzido, mas ainda tem reclamações trabalhistas sobre isso, né? E daí pede dano moral, fala, olha, eu fui obrigado a abrir minha casa para o empregador entrar lá. Então eu tinha que passar aspirador antes, sei lá, né? Recolher a bagunça da sala que o filho deixou, enfim, que o cachorro deixou, que Aham. alguém. E tem ação Passou por disso. um constrangimento. Né? Então, esses riscos você vai ter, tal como você vai ter dentro da empresa também, só que tem como você ir reduzindo. Então, dependendo da Uhum. área, da área que você vai fazer esse tipo de terceirização do espaço de trabalho, né? Que Tá. é você está mudando o espaço de trabalho. Vários Aham. escritórios em São Paulo desativaram, do Brasil todo, mas eu digo São Paulo porque eu sei de vários casos específicos, tá? Desativaram é, andares inteiros porque colocou funcionário em home office. Uhum. Tem uma grande empresa de tecnologia, uma das líderes nacionais, que se ela convocar todo mundo para trabalhar ao mesmo tempo, não cabe dentro do prédio. Porque a maioria está em Tá. home office. Né? Uhum. E por aí vai. Tem vários casos. Então, isso você tem que estabelecer. Então, ou você fornece, só que daí fiscaliza, e no momento, só para concluir, no momento que você põe essa cláusula, você tem que fiscalizar. Porque isso é o que a gente trabalha muito em direito de lógica jurídica, que se você cria um direito do empregador de ir lá e fiscalizar, eu Uhum. automaticamente gero um dever de fiscalizar. Esse Tá. direito vira dever. Porque Aham. se eu não oponho, mas eu não Não fiscalizo, faz? eu fui omisso. Entendi. E daí se aparece uma doença, por exemplo, de Lera, estou apontando para cá, que é normalmente onde é, né? Uhum. Ah, e eu não fiscalizei, aí a responsabilidade é minha. Então você vê Tá. que é uma série de atividades que não são só do jurídico. É do jurídico junto com a área de RH, junto com a área que cuida de Da proteções e saúde e segurança do prevenção a trabalho. acidentes, saúde e segurança, eventualmente envolver a CIPA, quando for o caso, e por aí vai. Uhum. Né? Então, Eu acho que tem que assim, trabalhar em conjunto. pensando nisso tudo, né, o que eu acho que os ergonomistas, né, que estão trabalhando dentro das empresas, talvez possam orientar junto com o departamento jurídico, né? Como você falou, a insegurança jurídica do Brasil, ela é bem frágil, né? E daí, isso daí, eu acho que a maioria dos locais tendem a dar a causa, né, caso venha a ter um processo, a causa para o funcionário do que para a empresa. Então, acho que até por ser uma questão muito nova o trabalho do home office, eu acho que vale muito mais a empresa se prevenir, né, e de repente ou disponibilizar ou exigir algo, e daí você dá em troca alguma outra coisa, como uma remuneração melhor, mas já pensando numa condição ergonômica favorável, num posto de trabalho favorável. Aí vai fazer, de repente, a fiscalização durante alguns períodos. Obviamente que o funcionário dentro da sua casa vai ter a liberdade para trabalhar onde ele quiser. Vai estar ou sentado no posto de trabalho, ou vai estar sentado na cozinha, ou vai estar na varanda, ou vai estar no sofá, onde ele estiver. Mas eu acho, se ele, vamos falar assim, se ele sofre por uma doença
e a empresa não se preveniu, ela foi omissa nesse caso, talvez, e vai mais facilmente ter que assumir a culpa. Agora, se ela se previne, estabelece padrões, e mesmo assim o funcionário não utiliza isso dentro da sua casa e fica doente, eu acho que a empresa já tem no contrato, olha, mas foi fornecido, foi solicitado, é Isso, fiscalizado e está tudo em ordem. Então, quer dizer, eu acho que é uma questão de opção da empresa, numa situação super nova, mas eu acho que a opção dela, ao meu ver, é faça o adequado, faça o correto. Porque se tiver algum problema futuro, vai ser mais fácil a sua defesa. sim, sim. Aí a gente começa a entrar na área de dicas, né? De dicas barra aconselhamentos, né? Então, acho que Uhum. essa linha do que você falou, e até porque a gente trabalhou juntos, né? A gente teve a grata oportunidade de trabalharmos juntos aí por muitos anos, né? Uhum. E tem que ser um trabalho assim coletivo, não é um assunto só do jurídico, ou só do ergonomista, ou só da área de prevenção e saúde do trabalho, ou só do RH, ou só do... Não, não é só. Tem que riscar o termo só do dicionário e substituir ele por em conjunto, colaborativo, né? Então esse é um Uhum. primeiro. E o segundo, que você falou, acho que algumas vezes na tua fala, aí, no mínimo umas 4 vezes, trabalhar de forma preventiva. E é Uhum. isso mesmo, e eu vou falar mais umas 30 vezes. É de forma preventiva. Só que esse preventivo também é documentar, de alguma forma. Né? Então, nesse momento, e além das dicas que você já deu, e entrando, o que a empresa pode fazer? Pode fazer lives de aconselhamento, pode fazer webinars, atendimento ao colaborador, o que você está precisando, o que está acontecendo, tanto psicológico quanto sobre a ótica de ergonometria. Continuar com as ginásticas laborais por meio remoto. Marca o horário, está lá, disponível. Tal como no ambiente de trabalho eu não posso ir lá e dar uma chicotada no funcionário para ele levantar e fazer a atividade, né? Uh, ele não vai fazer se ele não quiser no remoto, né? Uhum. Mas eu conheço o histórico de várias empresas que estão fazendo isso, mantendo a atividade de ginástica laboral de forma remota e tal como tem sido a surpresa no ambiente acadêmico, né, nas aulas que eu dou de faculdade, pós, o nível de participação tem sido muito maior. Então, o nível de alunos presentes está muito maior e o nível de pessoas também participando das atividades de ginástica laboral à distância também está maior, porque a pessoa está no ambiente de casa, muitas vezes está com a câmera desligada, então ela se sente mais confortável, porque tem aquela que não faz ginástica por vergonha, né? E a Sim. gente sabe disso. E não é só por Uhum. vergonha do corpo, não, é por fazer na frente de outras pessoas, ou por preconceitos, enfim, por N fatores. Não é só o eu Uhum. não quero, né? E Sim. isso tem levado, e isso vai documentando, vai instruindo, né? Então, trabalhar de forma preventiva e de forma também perene, ou seja, não é um único ato. É o tempo todo estar instruindo, estar participando e colaborando com que o funcionário tenha esse bem-estar, né? Bacana. Bem legal, Rodrigo. A gente está indo para os 6 minutos finais. Passa Tá? rápido, né? Passa. Ah, Boa, eu vi algumas perguntas, eu não sei se vale a pena, só bem rapidinho, falando, poxa, a tá. empresa que eu fiz, e você chegou a falar isso e eu acho que eu não respondi. A empresa que eu estou, ela gostou da ideia do home office e quer transformar isso em definitivo, né? É uma opção da Exato. empresa, ela pode fazer isso, né? Como eu disse, mas tem que preservar os benefícios e tudo mais. Agora, se com Uhum. isso você passa a ter um custo muito maior, por exemplo, de internet e tal, é uma questão de negociação, né? Tá. Agora, se você não tem o equipamento, a empresa não pode te forçar, já que isso não era uma condição prévia. Uhum. É a mesma situação do Mesma situação. provisório, é a mesma situação para o que vai ficar como definitivo, tá? Bacana. Respondendo uma última questão que tinham colocado também, o refísio. Quais riscos de ação trabalhista por questão ergonômica na quarentena?
Eu vou até me adiantar um pouco, responder isso, depois você confirma ou não, tá? O Refígio, a questão da ação trabalhista por questão ergonômica, normalmente ela acontece por ser uma doença ocupacional ligada a muitas questões ósseos musculares, então LER e DORT, tá? E, enfim, né, não preciso esclarecer o que é isso. Numa questão de quarentena, a gente está falando aí no prazo de 90 dias, tá? Está se estendendo, então no prazo de 90 dias. Quando a gente estabelece o nexo de causa, a gente tem que ver a temporalidade da doença, da causa da doença. Em 90 dias, a pessoa num trabalho administrativo, num trabalho de home office, ela não vai desenvolver essa doença. A temporalidade dela, no caso de 90 dias, é muito curta para você estabelecer uma doença. No máximo, você pode estabelecer um desconforto, mas não vai estabelecer uma doença. Então, ao meu ver, a possibilidade de uma empresa ser processada por doenças ligadas às questões ergonômicas ou às questões físicas nesse momento da quarentena é muito difícil, muito difícil. E mesmo se o funcionário entrar com o processo contra, que daí é a opção do funcionário, eu acho que esse processo é totalmente defensável, né? Até porque você tem todos os exames periódicos, em que certamente foi perguntado, porque é uma das perguntas que consta lá daquela tabelona a ser preenchida pelo médico do trabalho, se sente alguma dor, se sente algum incômodo e tal. E você tem um exame desse de 6 meses atrás, que não tinha nada. E nesse pequeno prazo, como disse bem o Carlão aí sobre a questão do nexo, você não vai ter. Agora, só vale a pena lembrar, né, Carlos, aquela situação entre desenvolver a doença, que é o que você estava pondo, com potencializar alguma doença já pré-existente. Isso pode acontecer tanto no ambiente de trabalho, quanto nesse período de quarentena em que a pessoa está trabalhando toda torta, em que uma doença pré-existente vai passar a ter mais incômodo. Só que isso não é desenvolver, Uhum, é sim. diferente, né? É um agravo pela situação. Mas mesmo assim, mesmo no agravo, Mas não dá. eu acredito que a questão do tempo, ela é bem, ela tem que ser muito bem levada em consideração. E por isso que Sim. mesmo no agravo, como relatado, acho que vai ser bem difícil dar algum nexo. Rodrigo, estamos com os 2 minutos finais para a gente ter tempo de se despedir. Eu agradeço muito sua participação, muito você ter vindo aqui no canal da Ergonomia e contribuir com o seu conhecimento. Então, mais uma vez, agradeço aí de coração essa sua participação. Valeu, Não, o beleza? agradecimento é tudo meu, a honra é minha de estar aqui contigo, pessoa que eu recomendo há muito tempo e que eu conheço, sei da seriedade do trabalho, então a honra é minha, né? Que legal que deu certo, que legal que a gente está aqui se encontrando, mesmo que nesse ambiente virtual, e que venham outros debates desse, ou que a gente, num próximo, debata qualidade de cerveja, sei lá, né? Que Mas venha outros churrascos para a gente poder se encontrar. também, também. Mas eu que agradeço aí, e principalmente a participação do pessoal com perguntas que às vezes parece que a gente foge da pergunta, não, é que não tem uma resposta exata a algumas coisas, né? Que a gente depende às vezes do judiciário e tal. Então, dentro do que está sendo aplicado por boa parte das empresas, do que é recomendado, acho que a gente abordou aí toda a temática. E novamente, muito obrigado aí. Obrigado, obrigado a todos aí que estiveram junto com a gente. Valeu, Rodrigo. Valeu. Abração. Até.